que a galera, o cone também, né? O cubo que a galera fez embaixadinha, a galera fez milhares de coisas. E só uma questão até de posicionamento, sei lá, né? A galera fez uma série de coisas com esse cubo, né? Então a gente se despede dele, a gente se despede também do nosso clone. Já tem uma galera entrando com a gente, né, Gustavão? Tem uma grande galera aqui, Stardust, pessoal do Tech Vikings, pessoal da Cyber One, tem alguns times novos aí que eu ainda não conheço os números, então se o pessoal puder botar também o nome da equipe do lado, facilita também. Ali, Césio Potibot, tá aí o pessoal da equipe Under Pressure também tá por aqui. Tá bombando demais. A Agrotech, Agrotech chegando diretamente do agora. Mato Grosso. Realmente tá bom demais isso. E assim que a gente gosta. De diferentes cidades. E olha aí o pessoal, hein? Que beleza. Então, ainda não estão sabendo, estão aparecendo ao vivo, né? Então é o momento. Daqui a pouco eles vão se ver no telão. A gente tem aí Monte, Under Control, o pessoal de Brasília que ganhou o prêmio, né? Prêmio veio de mais longe aí para É, acompanhar o nosso Kickoff super especial. Então, vão estar curtindo aí em primeira mão. A gente vai ter também o elemento de jogo, né, para mostrar. Essa tarde promete. com certeza, com certeza. Galera, a gente tem aí alguns avisos, né, para dar aí sobre o nosso kickoff, né? E até vou pedir para a galera que está assistindo ao vivo, se a galera realmente está assistindo ao vivo, se está nos vendo lá, se alguém puder dar um sinal de fumaça para nós, de que está se vendo, está se escutando, a gente agradece. Eu acho que está demorando um pouquinho, porque estão tudo olhando pro celular lá, eu não sei se eles estão nos ouvindo. Até o pessoal da produção, se puder nos dar um toque aí, se puder ir lá ver se realmente está rolando, a gente Né, agradece eles aí. levantaram a mão, agora estão rindo ali, ó, estão botando a mão no rosto, estão se vendo sim. Ah, estão se vendo. Ah, não, então tá beleza. O pessoal já fez, antes de vir, eles falaram que iam fazer um bronzeamento antes de vir, né, para ficar mais corado aí no vídeo, mas enfim, show Tava de todo bola. mundo comportado, quer dizer, tava todo mundo meio bagunceiro, agora ficam todos comportados, né? Viram que estão na tela. Exatamente. A gente tem aí, Gustavo, alguns avisos para dar para a galera. Então, galera, primeira coisa, quem quiser ser voluntário no evento que a gente vai ter em Brasília a partir do dia 29, ali, 1º e 2 de março, pode aplicar ainda para ser voluntário. Venham a ser voluntários no evento, né, De Gustavo? preferência já manda até, por exemplo, eu comecei em tal ano, participei de tal equipe, fui para tal evento, depois eu já fui voluntário em outro evento, eu já fui mentor de determinada equipe, de determinada categoria, bota tudo lá e se quiser alguma vaga específica, eu quero ser inspetor de robô da FRC, da FTC, já bota lá também e todos os e-mails então serão respondidos se a pessoa vai ser chamada para ser voluntário ou não. E são muitas pessoas, né, gente? O pessoal já recebeu muitos e-mails e quem acabar, infelizmente, não podendo ser voluntário aí no Festival SESI de Robótica, a indicação é comece na FLL, comece em eventos. Elas recebem apenas a Black Touch, a caixa com os elementos de jogo e um chassi. Então, as equipes veteranas, elas não recebem a Grey Touch. Então, essa é a diferença entre o kit veterano e o kit rookie. Claro, a gente não sabe qual é a diferença, o que vem dentro dessas caixas ainda. A gente vai descobrir isso quando for lançado, quando soltar aqui o manual do jogo, a gente vai ficar sabendo. Antes disso, a gente não tem como saber, né, o que vai estar rolando, né, o que vai estar acontecendo dentro dessas caixas aí. Então, faz parte do jogo, faz parte da estratégia a gente não saber, né, para não descobrir aí, de repente, o que é o jogo da temporada. Um outro detalhe super importante é, durante a live da First, que vai rolar em seguida, vai sair a senha do manual do jogo, né? Então, provavelmente deve estar liberado já para as equipes baixarem esse manual do jogo. Já está Eu vi liberado. que até no grupo de técnicos já foi mandado também, o pessoal já pode baixar e durante ali a transmissão, quando sair o jogo, a First vai liberar, então eu sempre avisa, é importantíssimo ler o manual. O vídeo ali do jogo que a gente vai ver hoje é incrível. A gente vai ver, nossa, o jogo é assim. Mas os detalhes, as regras que são fundamental, tá tudo lá no manual. E o pessoal é super recomendado a partir de amanhã já começar a dar uma lida, né, para se inteirar e saber de cada detalhe do jogo crescendo. Exatamente. E aí, não necessariamente, né, vai ser a senha, tira print, volta. Não, vai.
A galera vai mandar no grupo lá a senha, vai todo mundo saber. Logo em seguida esse manual vai estar liberado, vai estar aberto também sem senha, então podem ficar tranquilos aí, mas quem for mais ansioso já anota a senha e entra direto no manual, já consegue ler ele, tudo certo. Pela primeira vez na história, nós teremos Opa, então o manual em português. que momento, hein? Então, o SESI Departamento Nacional vai disponibilizar esse manual em português também, dentro do site lá do SESI, do Festival SESI de Robótica, esse manual em português. Mas, um detalhe super importante: regras, competição, quadra, o que vale é o manual em inglês. Então, não adianta querer, lá durante uma partida, ou depois da partida, querer falar alguma regra, discutir alguma regra com o juiz, olhando o manual e mostrando o manual em português, porque o que vale, quem manda, é o manual em inglês. Né? Então, nós teremos também os updates também que saem com relação às regras aí, né? Tudo isso em inglês, então quem manda é o manual em inglês. O manual em português é mais um auxílio, né, para o pessoal ter mais facilidade em entender o que está ali no manual. Está Exatamente. com vários comentários aqui, vou dar uma passada. Olha só, o Gabriel, da equipe Under Pressure, tem aqui a equipe Agrobot participando, North Star. North Star, tem Robotics District aparecendo também, equipe nova que está aí presente também no nosso estúdio. Alpha Storm FRC, equipe nova também, 9486. O João Felipe pergunta onde podemos enviar e-mails, por favor. Acho que ele está falando dos voluntários. Até o André tinha perguntado também como faz para ser voluntário. Repetindo, o e-mail para você mandar o seu currículo da First, né, com tudo que você já fez, é voluntários, com S, voluntários no plural, @estemos.com.br. E o manual também, para quem quiser, o manual em inglês, ele está disponível para ser clicado, baixado, enfim, no site da Estemos. Então, lá no site da Estemos também, quem quiser, também pode, além do site da First, também tem no site da Estemos como baixar aí o manual da temporada. Mais alguns avisos, Gustavão. Galera, o que fazer agora, né? Tipo, lançou o jogo, já saiu fazendo meu robô, é claro? Não, é claro que não. Primeira coisa que a gente faz é ler o manual. Ponto 1, manual, né? Manual, discutir as regras, Dá trocar para uma ideia fazer com a equipe. uns jogos assim, por exemplo, um desafio para ver quem acerta mais regras do manual ali, sempre interessante. Exatamente. E aí também tem aquela galera, né? Tem alguns times que fazem o Robot in 3 days. Né? Então, quem quiser acompanhar, vão ter lá aqueles robôs que são feitos em 3 dias, uma coisa doida. A galera vira as noites lá trabalhando rapidamente para poder construir aí um robô para servir, né, de base ou de referência ou para ajudar também aí algumas equipes. Até para a gente poder também ver, né, algumas coisas que funcionam ou que não funcionam, coisas que eles mesmos testaram, né, com relação aí ao objeto de jogo. São diferentes equipes americanas ali que se juntam para conseguir fazer umas ideias de robô iniciais. Às vezes eles usam alguma peça que você não vai ter, sempre tem que se aí adaptar à sua realidade para construir o robô que é possível. É first, né? Nem sempre a gente tem todas as possibilidades, mas a gente vai se virando para o mais importante é sempre o aprendizado. Tem aqui mais equipes sempre aparecendo, no Steel Bulls, 9460, equipe Rookie, tem equipe 9485, eu vou ficar devendo o nome nessas novas equipes aí, não decorei todos. North Star de novo, tá bombando, tá bom demais aí, quem puder sempre... Krypton. Krypton, olha só. Equipe nova lá de Goiás. Infinity BR, Canintech, que beleza. E quem puder deixar o like, já se inscrever no canal da Estaremos, é sempre uma Não, e alegria. o elogio também vai falar ali, ó, obrigado, Gusta, narra muito Galvão da FRC. Que é isso, hein, É de se Gustavão? emocionar, né? Chegou a correr uma lágrima no olho do É, rapaz aqui fiquei agora, com até bobo certeza. aqui. Valeu, João Felipe. Galera, último aviso, rapidamente também. Em relação à quadra da competição. A gente vai descobrir daqui a pouco como vai ser essa quadra. Normalmente tem alguns objetos dentro da quadra que a gente precisa construir para poder treinar. Tem como, tá? Tem dois tipos de. Os CADs prontos que a First disponibiliza da quadra de uma maneira mais simplificada de se fazer. Normalmente em madeira, com peças mais fáceis, né? Para vocês não precisarem estar usinando coisas em alumínio, usando CNC, ou seja lá o que for. Tem sempre uma maneira de construir essa quadra de um jeito mais fácil. E não precisa ser a quadra inteira é gigantesca, pode ser às vezes um elemento que vai dar a pontuação, pode ser só metade da quadra, cada um se adapta aí para a melhor forma para já praticar, né? Normalmente nas primeiras semanas as equipes já começam a fazer protótipos para testar, então já vão ter a quadra ali para testar os protótipos. Exatamente, exatamente. Gustavão,
Vamos fazer o seguinte agora. A gente ainda tem tempo aí, tem uns 15 minutos até começar a transmissão ali ao vivo da FURT. A gente vai estar com essa transmissão aqui, a gente vai estar comentando durante a transmissão da FURT, a gente vai estar comentando aqui também. A gente também vai mostrar o elemento de jogo da temporada, né? Isso aí é algo que até vem aí um- como é que eu vou dizer para não usar um termo, para não falar puxa-saquismo, mas trazendo a brasa um pouco para o nosso assado, né? A gente tá conseguindo fazer um trabalho super legal que é de importar todo esse material, né? Então a gente conseguiu importar esse material antes, né? O elemento de jogo, então a gente já tá com o elemento de jogo aqui com a gente. A gente já conseguiu também, nesse ano, a gente importou todos os kits das equipes iniciantes da SESI Senai que fizeram e que solicitaram esses kits para a gente. A gente também conseguiu importar os kits das equipes que não são SESI Senai, mas também solicitaram para que a gente fizesse essa importação. E a gente, assim que encerrar a live da FIRST, encerrar a nossa live aqui, esse material todo ele já vai estar indo em direção às equipes, né? Então a gente está com esse material já todo separado, todo pronto na transportadora para que ele saia daqui a partir do momento que terminar esse kickoff de hoje. Já vai para a cidade das equipes direto, então já vai, as equipes vão estar ali estudando o manual E já vai começar a estar recebendo, claro, dependendo do estado, dependendo da região, vai demorar um pouquinho mais, mas a gente acredita que durante essa semana aí todas as equipes já estejam aí com seu kit Hulk ou com seu kit veterano para poder começar a trabalhar. Coisa que quando eu participava da competição lá, 2003, a gente não conseguiu o kit, a gente teve que ir para os Estados Unidos, pegar o kit lá, trazer para o Brasil. Teve anos que a gente recebeu o kit um mês depois. Então, a galera e agora, tá já nos últimos anos, né? E principalmente esse ano já está aí começando a temporada já com o seu kit em mãos, né? Então, isso é uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer para as equipes esse ano. Gustavão, faz o seguinte agora. Pula pro lado de lá, vai lá falar com a galera, te Vamos lá, então. posiciona lá, pega o microfone, que aí eu vou ficar daqui acompanhando aí para conversar com essa galera que tá ao vivo com a gente aí, galera da Under Control, galera da Monte, galera do Distrito Federal, enfim, tem. Agora tu vai falar para nós equipes que tem lá. Enquanto isso, eu vou ver no nosso chat aqui. A gente tem, vamos ver, galera da Mecha Cronos 9461 tá aí com a gente. O Daniel Hanauer tá ansioso, que novidade, hein? Galera da 9461, Robotics ou Robots, District, isso? Acho que deve ser a galera do Distrito Federal, só pode. Pode largar o áudio pra mim do Gustavão lá para eu poder acompanhar ele, largar ele na tela também pra gente assim que ele estiver posicionado, pra gente poder conversar com ele, galera da Crypto. Então agora, ao vivo aqui com esse grande público atrás de mim. Vamos lá, pessoal. Um Brasil, Brasil. Todo mundo muito empolgado. Eu tô também muito empolgado. Quero saber qual é o elemento de jogo, como é que vai ser o jogo esse ano. Então agora, ao vivo aqui com esse grande público atrás de mim. Vamos lá, pessoal. Brasil, Brasil. Agora, todo mundo muito empolgado. Vamos perguntar aqui pro meu querido Estevão, que tá do meu lado. Falar baixinho, tá me ouvindo aqui, então vai dar tudo certo. Quero saber, Estevam, tu é da equipe Tech Robots, o que tu tá esperando pro jogo desse ano? O que tu tá vendo que pode acontecer? A gente tem um grupo no WhatsApp, aí o que acontece aqui durante a noite, a gente começou a teorizar várias coisas que poderiam ser durante a temporada, e aí a gente ficou, tipo, a noite toda teorizando o que poderia ser, tentando achar uma solução, e a gente chegou na conclusão de música. A gente acha que crescendo pode ser uma coisa a ver com música, no vídeo a gente tá dando uma olhada, e a gente pensou em alguma coisa com música e talvez uma MP seja uma nota musical. Alguma coisa. Que beleza, ele já tá. É uma coisa louca. Já dos últimos anos eu também sempre tentava adivinhar. Normalmente eu passava longe, agora tá pensando um de música. A gente teve um pequeno problema técnico com essa equipe aqui. E, Estevão, o que tu achou da experiência? Tu já estava no passado competindo, o que tu achou da pela First no teu primeiro ano?
Esse ano eu vou fechar meu terceiro ano na equipe Tech Robot. Eu fui para Brasília no início do ano para competir, minha primeira vez viajando tanto de avião também. E aí eu achei a experiência muito da hora. Toda a experiência, todo o ambiente lá da First é um outro nível. Eu não conhecia antes de entrar pro SES, né? A gente entrar na First. E aí que a gente entrou é um outro mundo de conhecimentos que a gente pode aprender. Então a gente já vai voltar, agradecer muito ao Estevão, ele já vai voltar lá. A gente tinha combinado com algumas outras pessoas, mas daqui a pouco a gente chama vocês. A First já tá ao vivo, então a gente não pode perder nem um segundo. Eu já volto pra cá, agora eu vou lá do lado do Rafa de novo. Até mais, galera. O Gustavão tava lá falando com a galera, já voltou aqui para os estúdios Estaremos, pegou o carrinho elétrico para voltar. Tá bom. De jatinho, lá pra cá, aqui é muita tecnologia. Tá boa. Só o nosso áudio tá bem baixo comparado da First. Tenta questão técnica. Enquanto isso, enquanto vai testando, vamos ver quem mais está participando aqui com a gente ao vivo e exclusivo, além do Estevão, que eu acabei de conversar com ele. Canintec, a Sônia manda aquele alô, Infinity BR lá de Goiás participando também, Rafaela Rodrigues, Canintec, BBTech de Alagoas, Mecha Cronos, Vamos Tech Robot, a Ana Carolina Maciel, Sônia Lima, Canintec, Débora Jaqueline da Agrotec, tá bombando demais a experiência. A gente que já tá na tela aí com a live oficial da First, mostrando alguns momentos aí do Mundial desse ano, né? Que era a First Energize, agora nós estamos na First in Show, que é o momento da criatividade, no sentido, né? Show, arte. Acho que é isso que vai ser o foco da First nesse ano. Agora a galera já tá comportada lá de novo, sentadinha. Galera em silêncio, nervosos. Eu também tô, né? Porque a gente tá ali faltando um pouco mais de 8 minutos para começar a transmissão ao vivo. Agora que vai ter uma imagem super legal do Flowers. Ele foi um cara super importante, né? Ele é o cara que trouxe a questão aí mais humana para dentro dessa competição, junto com o nosso querido Jim Kahneman. Então o Woody foi o cara que trouxe aí a questão do competition pra gente, né? Trouxe a questão aí de uma competição mais amigável aí dentro do mundo tecnológico aí, competitivo de engenharia. Então, esse é o cara. Pra quem não conhece, vale a pena dar uma estudada aí um pouco mais da vida dele aí pra conhecer um pouco mais aí o homem. Eu tava dando uma olhada aqui, Rafa, um pouco antes de começar a live. Nós teremos aqui na nossa Brasil Regional, na nossa regional brasileira, lá no Festival SESI de Robotics. Nesse exato momento, né, sempre pode mudar, mas nesse exato momento temos 59 equipes inscritas. Não, vamos por partes, tá? Lá na época que tu já era até mentor, lá por 2007, a gente teve a primeira regional aqui no Brasil, devia ter o quê, umas 15 equipes? Eu acho que era entre 15 e 20 equipes. Não me lembro agora de cabeça. Mas por aí, 15 ou 20. Depois, em 2022, tivemos um off-season ali no Rio de Janeiro. Depois de muito tempo, um evento com quadro oficial aqui no Brasil. 28 equipes. Crescemos um pouco. Depois, na regional desse ano de 2023, 42 equipes. E agora, 59. Isso aqui é o tamanho de uma regional monstruosa. Vai ser muitos jogos. Os narradores que lutem, né? Porque o Galvão Bueno da FRC, como diria o jovem ali, eu esqueci o nome dele agora, que comentou ali com a gente no YouTube, que se vire, né? Vai fazer muita fonoaudióloga agora, treinar a garganta, aquecimentos e lá pra poder... Não vou nem mostrar todos os sons que eu faço, que o Rafa já começa a tirar aqui comigo. Mas tá mas a gente grava na próxima temporada pra mostrar os batidores pra galera. Não tem problema. E, Gustavão, são todas equipes brasileiras, é isso? Pelo que eu estava vendo, ano passado a gente teve uma equipe da Colômbia, né? Então a gente vai ter outras equipes da Colômbia aqui também. Temos a Imagina. Agora eu vou ter que conversar com eles, porque ano passado eu fui no pitch da equipe colombiana e tudo que eu achava que se falava em espanhol estava errado, né? Eu tive que achar um tradutor lá, mas depois eu me virei. Temos também a equipe All Star. E se eu não estou muito maluco, a gente tinha uma equipe
do Equador também. Agora eu não tô achando ela aqui, mas depois eu vou olhar com mais calma de novo, ver se eu tô certo ou não, que tinha uma equipe do Equador. Massa. E outra, a gente tem equipes de vários estados, não é? A gente tem uma galera aí de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem uma galera de Santa Catarina, a gente tem galera no Paraná, a gente tem galera no Mato Grosso do Sul, Amazonas, Agora Amapá, Brasília também. Pernambuco, Brasília, Ceará. Amazonas, Cara, Maranhão, Paraíba. A gente esqueceu de alguém certo, Espírito Não, Santo. é fato. Espírito Santo, a gente tem aqui, ó, a equipe do Equador, ó. Acabou de Aí, ó. passar por nós, em Aqui, algum ó. lugar. Temos Tech. Rio Grande do Sul também temos as equipes, né? Então a equipe mais antiga a participar da competição e em atividade é a do Rio Grande do Sul, que é o 56 Under Control. Então a gente tem aí vários estados aí com muitas equipes, isso é muito legal. E aqui a equipe com o maior número esse ano, de momento, é a equipe 9675, equipe Colossos, São Luís, Maranhão. Que loucura, hein? 20 anos de diferença entre uma e outra. É, exatamente, 20 anos de diferença entre uma equipe e outra. Galera, então a gente deu alguns avisos já antes, faltando aí 4 minutos, um pouco mais para começar aí a live a transmissão lá da First, do Kickoff, para a gente entender como vai ser esse jogo. Algumas coisas que são importantes também, as equipes que estão começando agora, usem bastante das equipes veteranas para se espelhar, para trocar ideia, para perguntar, né, para tentar entender, para ver o que pode ser feito, até para que vocês possam adiantar alguns processos, né? Até para que vocês possam pular algumas etapas, né? Não deixem para tentar fazer tudo sozinho, para não pedir para o outro, para não mostrar para o outro aquilo que vocês estão pensando em fazer, porque muitas vezes as equipes veteranas elas já passaram por uma série de dificuldades ou por uma série de coisas que talvez vocês também venham passar e não tem por que passar, amigo Samuel. Se tem um cara ali do meu lado que sabe mais do que eu e pode estar aqui pronto para me ajudar, então eu vou pedir, vou chamar a informação. Não só as equipes brasileiras podem entrar em contato com equipes do mundo inteiro, né? Então façam isso, vocês estão dentro de uma comunidade com milhares de estudantes do mundo inteiro, a gente tem mais de 100 países participando da FIRST, né? Então é muita gente, e é a oportunidade para que vocês possam estar interagindo com pessoas de outros países, né? Então, Não é só a equipe que vai para o Mundial que vai interagir com o não, pessoal. Não, qualquer equipe pode entrar em contato. Ali temos Instagram, deve ter alguma equipe, deve ter um Twitter, um YouTube, já chega ali, manda uma mensagem, help! a gente tem um canal, né, Gustavão, um canal muito importante, que é o TIFL-FI, Muito bem né, que lembrado. é o fórum que foi feito por uma equipe já há muitos anos, e onde todas as equipes da FIRST se concentram para falar, para tirar dúvidas, para mostrar coisas, enfim, para buscar também ajuda e auxílio. Então vocês podem entrar lá no site do TIFL-FI, que tem muita coisa legal, dá para interagir muito com muitas equipes ali, para não passar trabalho. Para não passar tanto trabalho. Que trabalho vai ter? Né? A gente tem aí, são 2 meses para poder trabalhar na competição, né? Um pouco menos de 60 dias. Até ali o dia 28 tem que estar tudo pronto para poder mandar o robô lá para a competição. A galera que é mais de longe vai ter que mandar o robô uma semana antes, né? Então, a galera vai ser um trabalho corrido, mas vai ser legal. O evento é sempre um momento único, mágico. São 4 dias, assim, melhores dias do ano. Para mim, pelo menos é. É demais, muitas equipes, gente de todo o Brasil, uma E troca de agora, cultura. faltando 2 minutos a começar a transmissão ao vivo lá da First, fica um desafio aqui para a galera do YouTube colocar o que acha que vai ser o elemento de jogo, tá? Quem chegar mais perto de dizer como vai ser esse elemento de jogo, vai ganhar um boné da Estaremos lá na competição, né, lá em Brasília, no dia 29. Pode falar comigo que vai ganhar um boné da Estaremos. Então, a gente vai ficar acompanhando aqui, tem 1 minuto e meio para tentar dizer, adivinhar o que vai ser o elemento de jogo. Quem acertar na pinha, ganha o boné da Estaremos. Se ninguém acertar certeiramente, quem chegar mais próximo, a gente vai liberar um boné da Estaremos. Fala se é um disco, se é um Ali, ó, Rafaela fone, Bassi falou disco. Quem mais? Marlon empilhar, alguma coisa de empilhar. Tem um arco e flecha, diz a Priscila. Essa ideia eu não tinha ouvido ainda. Ó, Gostei. Isabela Galdino também falou disco, hein? Disco. Marlo Adriel, empilhar, mas é empilhar o quê? O Júlio César, uma bolinha. Disco e cone, diz a Isabela. O Fred diz um tipo de disco. O Gia fala de um Frisbee. frisbee. Ó, o Jean Hoffman, deve ser parente do Johnny Hoffman, Pois será que é. não?
Pode ser. O Gregory diz que pode ser um disco hexagonal. Pixel deve ter ser, né? Será que tem um pixelzão no FRC? Disco e caixa. Eu vou dever, eu acho que eu vou dever muito, né? Porque tem muito disco e caixa, e for um disco a gente se lascou. Água. Água seria um jogo muito legal, um Other Game. Hã? Será, hein? Podia ser, né? Aí imaginou o Gustavão narrando a partida de sunga na beira da piscina? Aí vai ser um momento... Gustavão, 10 segundos, aumenta o áudio da FURT aí, a gente agora aqui fica em silêncio para assistir. E vai começar. Galera que tá com a gente ao vivo, levanta a mão aí, ó. Vamos lá. Começou. Começou. Vídeos musicais muito emocionantes. Talvez a Mara, que vai ter que estar conversando. Muito massa, muito legal. Será que vai fazer algumas imagens do Brasil, hein? Muita arte, muita música. É o crescendo. Welcome to the 2024 first robotics competition season kickoff as we debut Crescendo, presented by Haas. I'm Blair from First, and we are thrilled you're joining us, whether from your living room, your team meeting space, an art studio, or at one of the 145 local kickoffs taking place around the world. And you're in good company, as we have approximately 3,500 teams competing in this year's exciting challenge. Now this season, we're turning the volume up to 11, getting all amped up as we celebrate STEAM, science, technology, engineering, arts, and math, and your creativity in the design space and the future. The spotlight will be shining all season on the role STEM plays in the arts and on you, the teams, as you prepare for a future of endless possibilities using your STEM skills. And it's all part of the arts-inspired season, First in Show, presented by Qualcomm. Qualcomm is proud to partner with First and empower students to bring their visionary ideas to life and push the limits of innovation. Hello, First Robotics competition teams, and welcome to Crescendo, part of the First in Show season presented by Qualcomm. My name is Kedar Kondab, Senior Vice President and General Manager of Compute and Gaming at Qualcomm Technologies, Inc., where every day we STEAM to push the limits of what's possible in extended reality. We invent new ways for artists, engineers, and entertainers to collaborate. We create more venues for immersive experiences and help transform living rooms into concerts, allowing audiences to feel each triumphant crescendo. This season, you'll be using the same STEM skills, bold thinking, and spectacular problem solving to create your own show-stopping performances at your robot's long-awaited competition debut. Your team will orchestrate engineering skills and creative power to entertain and move the world. The stage is yours. Good luck, teams. A big thanks to Qualcomm. We're proud to partner with them for the First in Show season and grateful for their continued support over the years. And once again, we're also teaming up with the Gene Haas Foundation, the presenting sponsor of Crescendo. Haas sees the growing need for skilled manufacturing employees industry-wide, from musical instruments to motorsports. The skills you develop this season will help put you at the cutting edge of art and set the stage for your future in STEM. A big thanks to Haas for their continued support.
FIRST is proud to be a global organization made of passionate, committed volunteers, sponsors, mentors, coaches, and teams around the world. And with events on so many continents, the teams are making it loud as we crescendo this season. Every FIRST event is a spirited, fun competition. So, whether you're in Sydney, Istanbul, Tulsa, Torreon, or Toronto, make sure you bring your gracious professionalism with you to each and every team meeting and competition. Gracious professionalism is what sets FIRST apart in competitive robotics. And we're proud of what Woody Flowers started and the legacy we're all responsible for nurturing. Now, another important subset of the FIRST community is our global community of alumni. They continue to use the skills they learned on their teams where they tackle the same design and build challenges you'll face to improve lives and help better the world. I am an educator. I'm a CEO. I'm building the future of dual-use tech companies. I'm a robotics professor, an engineer, and a former contestant on Survivor. I'm a manufacturing engineer. I am a builder. I'm a FIRST alum. I'm a FIRST alum. First alum. I am proud to be a FIRST alum. Now generations, hundreds of thousands of former FIRST team members have become alumni. And it's an impressive group that many of you will join after this season. FIRST alums are working in every industry, and many continue to use their STEM and communication skills in the art, design, and entertainment fields. We are so grateful to all the alumni who volunteer at events, as team mentors, and behind the scenes, donating their talents to FIRST, supporting our programs, and building for the future. From game design reviewers to writing code, we're thankful for everything they do, giving back, and helping FIRST grow. So, a big thanks to all our alums, and be sure to thank them on your team or at your events. They help make FIRST happen. The highest award in FIRST robotics competition is the FIRST Impact Award, recognizing the team that best exemplifies a model for other teams and best embodies the mission of FIRST. Team 321, the Robo-Lancers from Philadelphia, Pennsylvania, are the 2023 season winners. And recently, FIRST CEO Chris Moore visited them to see what makes this team so inspiring. Hello, Team 321. I am so excited to be here with you. I'm Chris Moore, the CEO of FIRST, and it gives me great pride to know that our FIRST Impact Award winners are here this weekend, not competing, but actually volunteering in a 2-day mega FIRST Lego League event. You all have had an amazing journey with FIRST. So the first thing I'd like to do is I'd like you to give a round of applause to your parents, your team mentors, coaches, teachers, donors, and sponsors who have impacted your journey with FIRST as well. Let's give them all a round of applause. You've started 94 teams over the past 3 years and over 70 teams in the past year. You've accomplished so much, not only as individuals, but as part of your team and as part of your community. And as I look at this group, there's a mix of freshmen, sophomores, juniors, and seniors, which is important because you are paving the way for future Impact Award winners and future participants in FIRST. And I'm really curious to know how you intend to build upon your legacy as FIRST Impact Award winners and pave the way for future leaders. It's a growing effort. I want everyone in the team to contribute, and I feel like that's the part that I love most about my team, is that everyone really is a mentor to each other. We share ideas, accumulate, and improve. Being a FIRST Impact Award winner has had a tremendous impact on your community. How has it impacted you all as teammates and as individuals? Yeah, so personally, I mean, when I came in freshman year, I couldn't even make a phone call, let alone talk to a room full of people and absolutely not lead a team of 100+ people. And so
the change that I see from when just 3 years ago is immense. And as a team, I don't think I've ever seen a group of high schoolers rally around something so passionately that we all really care about. We put so much effort, so much time into it, and it really makes a difference in our lives and in the lives of so many people. Chris, I have a question for you. What makes a model First Impact Award winning team? You know, that's an excellent question, but I am actually speaking to a First Impact Award winning team, and you guys probably know that better than I do, from the seeding of the teams locally to the development of a business plan to financing that plan through fundraising and development, for building excitement among your community. I'm going to toss that question back to you. What do you guys feel like the recipe for success is for a First Impact Award winning team? I think what we found is the most important is that your outreach is unique to your community and who you're talking to. So making sure that you're asking the teams that you're helping or assisting, in what way can I help? And I think that making sure that your outreach isn't just a checklist and isn't something I have to do this in order to win the award. And as you've considered your journey throughout First, what vision for your career do you have in terms of future workforce, the leadership abilities that you've been able to glean by being a member of First? Where do you see yourselves 5 years from now, 10 years from now? I'd like to say that winning the First Impact Award has really inspired me and realized that I can make a difference in my community, that the work I do matters. Before I ever joined First, I was completely unsure of my career path and whether I actually have value in my community. But upon entering First, I was introduced to an entire STEM world that has given me the inspiration to do more with the capabilities I have. You know, a big thing of being introduced to the STEM field has been kind of the boundaries within STEM, the historical gatekeeping of underprivileged people, of people that are not given the opportunity to enter STEM, and that's really what I want to break down. Having the skill set and more soft skills like teaching, like communicating from my past student mentors, I was able to guide the new generation. And I think that going into the future, I want to become a mentor and return back to the team and return back to the community. As you know, First reaches millions of young people, and we've been around for 30 plus years. We are in 100 plus countries around the world, and what I believe is a testament to our success as an organization is the work that you're doing in your communities and the impact that you're having. Thank you for everything you have done for your team, for your community, and for yourselves as individuals as you pursue your careers and you encourage others who will follow you. So thank you so much for everything you've done. Give yourselves a round of applause. Dicas importantes, hein, Gustavão? Impact Award. O principal prêmio aí da FRC, uma equipe atual campeã mundial, né? Muito importante. Congratulations to them, and good luck on your team's quest to win the First Impact Award. We present only one award to an individual student, the Dean's List Award, which recognizes the leadership and dedication of outstanding student leaders in First. Now let's hear from the 2023 class of Dean's List Award winners and what this award means to them. Dean's List is like the highest individual award in First, and to be nominated and to win means a lot. It basically showcased that my team is recognizing all of the efforts and all of the time that I've put into the program and just kind of giving that back to me. The Dean's List nomination also creates this sense of connection and unity within your team. Being nominated for the award itself helps recognize your contribution to inside and outside the team, whether it be through technical expertise, community outreach, or community engagement.
the Dean's List Awards, it gives students the opportunity to grow a lot more because you have this interview situation where you're having to advocate for yourself, not your team. It's important for teams to nominate students because it allows students and teams themselves to grow as people, grow as a community, and eventually become a bigger part of FIRST. Os mentores, eles fazem um papel fundamental em identificar os estudantes que são nomeados para o Dean's List. Então, eles reconhecem os alunos que têm a cooperação no time, a liderança e o trabalho em equipe. All levels of the awards can be greatly helpful for the college application. Just by being nominated, you win at a level of the award. By nominating a student for the Dean's List Award, you're telling them that their contribution is valued and they feel like they're part of something bigger than themselves and that they're actually necessary for that success. You should definitely nominate them for the Dean's List Award because it's kind of like a bullhorn shouting, we need more of this. And it's a great way to show the values that your team really cares about. It made me realize that my efforts for reaching, like doing outreaches with FIRST and doing outreaches with my team was being recognized. And then it also affected my team because they saw that we were capable of winning. It shows that the role models on our team are being recognized for not only their academic achievements, but their accomplishments through FIRST. What are you waiting for? This is a great opportunity. Not only does it benefit the team, but it also benefits your community as well as your entire region. It felt so amazing to finally win and to have my teammates cheering with me. It felt like I had finally found where I truly belong, and it was right on my team. Português na live da FIRST com o Bruno Off, hein? Que homem, eu gostei demais. Be sure to nominate someone from your team, as you can see it really is impactful to their lives. Okay, we're almost ready to unveil this year's challenge, and we've created a very special game this year, which is a remix of two 2021 Game Design Challenge concepts from FIRST Robotics competition teams. A huge shout out to these two teams, who will be revealed in the game animation. But before we raise the curtain on the challenge, it's time to hear from someone whose vision for a better future created FIRST. Someone who believes that everyone deserves access to FIRST, and that all FIRST team members are the culture changers our world needs. We recently caught up with FIRST founder Dean Kamen and his friend, performer and philanthropist will.i.am, visiting some teams at the Moonlighter Fab Lab Makerspace, a hub of STEAM creativity in Miami, Florida. From Team 108. How has creating FIRST affected your life? How has FIRST affected my life? FIRST gives me energy. It gives me confidence to keep going. When you look at the news around the world, especially these days, most of it's pretty depressing. And we got to start seeing things that are going to make it a better world, a smarter world, a more compassionate world, a world where kids know how to communicate, cooperate, work together, solve problems. And that's what FIRST is doing, and it's doing it more and more around the world. Hi, my name is Kristen from Team 9404 Forge, and I have a question for you, Dean. Dean, what advice do you have for a rookie team? My strongest advice for a rookie team, come back next year, you'll be a veteran. You only get to be a rookie once, so enjoy it. And what you're going to find as a rookie is all sorts of people that have already had this experience are going to be there to help you. Cooperation isn't just a word around FIRST, it's part of our culture. And all the rookie teams, by the end of the season, will have created really good relationships with lots of other teams. Hi, I'm Cassandra from Team 59 Ramtech. How do you both attack your design process? Try to materialize whatever inspired me. If I have it from my perspective only, then I'm in a bubble.
if my design is coming from solving a problem, then it doesn't matter whose idea it is, just as long as I'm a part of the solving the problem method. I think it's a great question because it gets to the core of what FIRST is all about. I'll rephrase what I think is your question. We gave you a problem, and you guys are all trying to figure out what's the best solution. What I think is so important about project-based learning, and what's so, I think, valuable and exciting about FIRST is when you're in a classroom, they can teach you Pythagorean's theorem. You know, if you know the sides, you can figure out the hypotenuse. They teach you Newton's laws, F equals ma. You can learn things that the world knows, and you should learn that stuff. It's very powerful. But just having all those tools isn't going to help you unless you figure out what you want to do with them. But the whole point of FIRST is to give kids the opportunity to realize that there's a huge amount of art and inspiration in applying the world of science and technology and mathematics to solving problems. It's a very complex thing. It's based on experience and intuition and thinking inside the box and thinking outside the box. That's what we're hoping you guys are going to realize. Building your robots has some of the same aspects as other art forms. Putting together all the things you know how to do and creating something that's never been done before. I'm one of those people that get inspiration from anything and everything. And I encourage every single one of you guys to be fearless with your imagination at full volume. Then you could look at any shape or anything or see any problem and get inspired by it. If I was your age, I would be in FIRST. The real truth, where do I get my inspiration these days? From the kids. When I named this thing, I didn't realize that I would have, after 30 years now, over 200,000 volunteer mentors. Think about that. There's 200,000 busy adults out there, world-class technology people that are giving their heart and soul and time to all of you. Why do they do that? Because in fact, while I set this thing up to inspire kids, the kids are inspiring everybody else. The parents, the teachers, the mentors, the sponsors. I am inspired by all the kids at FIRST. They give me hope. And if we can just keep them moving in the right direction and keep them learning how to communicate and cooperate with each other, maybe the world's going to be a better place. And that's what inspires me. Okay, hi, my name is Leandra. I am a alum, now a mentor for Team 8791. This is a question for both of you guys. I wanted to know, did you guys have mentors when you first started, and how did the mentors affect your life? My dad was born an artist, and he grew up doing art and nothing else. It was easy for him. I had to go learn a lot of stuff to do the stuff I do, but watching my dad go through his life, being dedicated to his work and to his family, it was a very powerful influence that convinced me to do what I do. My mom's a teacher, and again, not only were they mentors, but there were times when I saw things differently than them. Once I decided what I had to do, my mentors backed me all the way. My dad and my mom unquestionably were my mentors. My mentor and guiding force for my philanthropic work and purpose is Dean Kamen. Thank you, Will. Really? Thank you, Will. Really. A mentor is someone who can help you see a version of yourself that hasn't materialized yet. And the whole premise of that mentor is to get you to materialize that version of self, that dream self. Your team, your friends are helping build that version of self that you're going to become. So you could use science, technology, engineering, and mathematics, and I like to throw the A in there for arts, because learn science to do art, learn technology to do art, learn engineering to do art. So STEM is a paintbrush for your mind
to solve problems in the form of art with the tool set, whether it's science, technology, engineering, or math. But yeah, science is music, music is math. It's all the same thing. My name is Brianna. I'm from Team 108 Sigma Cats. And my question first to Will and then to Dean is, what's the most creative thing you guys have ever done? The most creative thing I've ever done was to create this version of reality that I live in. So you want to create a version of yourself where you can take care of people you love. And that is the fuel you need, because that's what you want to create as a better path for everybody. But if you really believe that creativity, creating new solutions to old problems, is so important that it defines society, then wouldn't the most important thing to create be to create creators? More of them? Lots of them? And I'm hoping that the best creation I ever did was create an army of creators, and it's called FIRST. All right, you've all heard enough already from Will and myself. We know what you're really here to do is find out about this year's game, right? Drum roll, please. 3, 2, 1, crescendo! Agora, hein? Meu Deus. Opa. Passou aí. Welcome to the 2024 First Robotics Competition Game, Crescendo, presented by Haas. 2 alliances of 3 teams each compete to score or play notes in 3 different field elements, amplify their speaker, get on stage, harmonize, and take the spotlight before time runs out. Alliances earn additional rewards for meeting specific scoring thresholds and for cooperating with their opponents. Robots start each match inside their alliance's starting zone and may be preloaded with a note. During the first 15 seconds of the match, robots are autonomous and can be programmed to leave their starting zone, play preloaded notes in their speaker or amp, and collect and play additional notes. During the following 2 minutes and 15 seconds, drivers control their robots. Robots collect notes from human players at their source and play them in their amp and speaker. Each time an alliance plays 2 notes in their amp, the human player can hit a button to amplify their speaker for 10 seconds. Notes played in an amplified speaker are worth more points than those scored in an unamplified speaker. A human player may choose to play a note scored in their amp to cooperate with their opponent. If each alliance plays a note by hitting their cooperation button in the first 45 seconds of teleop, all teams in the match receive a cooperation point, which will influence a team's rank in the tournament. The number of played notes needed for a bonus ranking point is also reduced. Robots are protected from contact by their opponents when at their podium, off the ground, and during the last 20 seconds of the match while in contact with their stage. As time runs out, robots race to get on stage and deliver notes through the flap and into the trap. Bonus points are awarded for harmony when robots on stage use the same chain. On-stage robots earn even more points if a human player spotlights the robots on a chain by scoring a note on the chain's corresponding microphone. The alliance that earns the most points wins the match. Cara, que doideira, Gustavão. Gente do céu, tem possibilidade de pontuação. Olha o homem tirando. Olha aqui, ó. Ó. Quero até apertar isso aqui, eu tô ansioso. Apareceu ele, o elemento em jogo, hein? Cara, que loucura essa quadra, Gustavão. Olha aqui, eu quero ver. Agora sai o pônei. O cubo. Que nem o Note, é isso? Ó. Só no estilo aí. Que loucura. Cara, o que vai acontecer disso aqui voando para arquibancada durante a partida é jogador humano treinando
o verão inteiro, assim, ó. Hi everyone, Não, and é welcome pesado. to Crescendo presented by Haas. We are amped up for this year's game, and I can't wait to show you around the field a bit. Before we begin, I want to thank some of our sponsors who make First happen each season. Thank you to Qualcomm for continuing to be our season sponsor across all First programs. Thank you to the Gene Haas Foundation for once again sponsoring the First Robotics Competition game. I also want to shout out a few of the companies that are strategic partners and provide significant in-kind support to First. Thanks to Rockwell Automation for providing much of the automation equipment on the fields. Thanks to NI for donating the Robo Rio to all of our new teams. And thanks to Novellus for donating the aluminum used to make the KitBot. I also want to recognize the more than 300 new teams who joined First Robotics Competition this year, including 50 teams who are returning from a year or more off. A huge thanks to NASA and the Argosy Foundation for funding grants aimed at helping these new teams become sustainable members of the First community. A huge thanks to all of the donors, from the largest companies to small businesses and individual donors who support First and First teams every season with sponsorship and volunteers. We really couldn't do it without you. Now, let's talk about the kit of parts. The second round of First Choice opens today, so make sure you check that out. There are also a number of vouchers available for your team to use to get donated parts and software. Check out the Kit of Parts webpage for more details on both of those. There's also a booklet in the season-specific box that has information on some of the items in the virtual kit. You'll also find this stack of cards in the season-specific box. These wallet-sized cards have information on the First Code of Conduct and Youth Safety Program. There's also a QR code that takes you directly to the site to report a concern to First. Each team is receiving 50 of these cards. Our hope is that every youth participant and adult mentor gets a card. We will also have these cards available at every event. Mentors, if you've not yet taken the time to discuss youth safety as a team, please do that this week. There are resources on how to get started with that conversation on the Youth Protection page. And remember, the First Youth Protection rules and Code of Conduct apply to all First activities, including online communication. Another new item this year is the KitBot. If your team chose to receive the black tote and drive face, you'll just need a few other basic materials to build the KitBot. The goal is that this robot is a starting point for you, not an ending point. The robot can be modified and added to based on your team's strategy. We have resources available to help you build this robot. Guided build videos, written instructions, and sample code are all available on the KitBot webpage. If you get stuck and need help, engineers from First are monitoring the First forums to answer your questions. You saw a bit of the KitBot in the game animation, and we want to show you what the real thing can do. But first, we've got a few members of the game design team who will talk about the playing field in a bit more detail. After their field tour, we'll demo the KitBot, then release the code to decrypt the manual. We'll end Kickoff by running all 5 field tour videos, which provide information about how various aspects of the field function. Let's start with Nate, who's standing by a speaker. Yeah, thank you, Colin. I'm over here with the speaker, which is where robots have the opportunity to launch notes to score points. Notice that the opening of the speaker is angled, and effectively what that means is a robot closer to the speaker is going to see a bigger window to score in than one far away. A note in the speaker is worth a certain number of points. However, if the speaker is amplified, the Alliance is going to get bonus points for notes scored during that short duration. To tell us a little bit more about how to amplify your speaker, Fiona's going to show us what that looks like. Thanks, Nate. I'm over here at the amp, and this field element, robots score their notes into this pocket here. Then, the human player can choose to amplify their speaker, or they can choose to co-op with the opposing alliance. Additionally, at the end of the match, human players can take these high notes and throw them onto the microphone of the stage. Nate, why don't you tell us about the stage? High notes scored on the microphone will spotlight the robots hanging on the chain beneath it. At the end of the match, robots and their alliance partners will come together here to get off the ground and score points. The more robots on a single chain, the more points they're worth. Additionally, robots can attempt to take a note, press this panel, and play it in the trap. Fiona, where do those notes come from?
Thanks, Nate. I'm over here at the source. This is where human players take notes to pass it directly to their robot. Keep in mind that there's 3 distinct zones here, so you're going to want to keep that in mind as you drive up to get your robot in the correct position. Game pieces go down this chute and can land directly into the robot or on the ground for easy game piece acquisition. Colin, why don't you tell us about the KitBot? Thanks, Fiona. We're super excited about this year's game and can't wait to see the solutions you orchestrate. Now, let's take a look at the KitBot. I'll step off the field, we'll close the gates, and we'll let the robot run a scoring cycle of collecting a note, driving to the end of the field, and scoring it in a speaker. Ótimo. Queria bem. Vai dar uma facilitada pra galera que tá começando aí pra um pouquinho pra conseguir pontuar. Pretty cool, huh? It's now time to release the game manual code. Then we'll run the field tour videos. Thanks for joining us for the 2024 Kickoff, and good luck to the more than 3,500 teams participating this season. I'll see you at the first championship in Houston. Lights, Teremos agora o camera, código, então, Steam. para acessar o manual, vai ser lançado. Aí, na tela agora o código para você entrar no link do manual. Barbada de decorar, hein? K2, com exclamação lá. Vem começa. Vai tirar foto aí, vai pro manual. Sim, já saiu da tela. Muito legal, e lá embaixo tem um sininho ali, isso, tá na tela aí. Agradecimento pra galera que apresentou aí o nosso Kickoff, e o elemento de jogo tá aí, ó. Tá aí o elemento de jogo. Ali quem apresentou todo o jogo com a gente, ali que apresentou a galera das coisas, apresentou tudo aí, muito massa, muito legal. E tá bom. Agora é trabalhar, né? Começou a temporada oficialmente. Protótipos, leitura de manual, construções de arena. Chegou o momento. Exatamente, exatamente. Então, galera, o negócio agora é o seguinte: é baixar a cabeça, trabalhar e agora crescendo, né? Opa, tem mais coisa aparecendo. Tem vídeo agora, eles vão passar da arena. Made up of truss structure, the core, and the chains. The core of the stage is a hexagonal polycarbonate structure making up the center of the stage. The bottom of the core is 2 feet 4 1/4 inches from the carpet, but fastener heads extend a little bit below that. If you plan to travel under here, make sure to factor that into your robot design. Also, each stage has a podium, which protects robots from contact by opponents. An April tag is centered on each large face of the core, 3 feet 11.5 inches above the carpet. These April tags are behind polycarbonate to protect them from damage. Each large face of the core has an opening for scoring a note. This opening is 2 feet wide by 1 foot 6 inches tall, just like the amp, with the bottom located 4 feet 8.5 inches off the ground. A flap covers the opening, which must be pushed inward for a note to get into the trap. It is possible for a note to get stuck if the flap is released before the note drops into the trap, and this would mean missed points. A pipe, called a microphone, is centered above each pocket. Each microphone is set back 2 inches from the face to the center of the microphone, with the top of the microphone 7 feet 4 1/4 inches above the carpet. Human players toss a high note onto the microphone toward the end of the match to increase the points for robots on the associated chain called spotlighting. The chains are named with respect to the driver's view: stage left, stage right, and center stage. Each chain is a 1/4 inch, grade 43 zinc-plated chain. Each chain attaches to the truss structure 4 feet above the carpet using a carabiner. When unloaded, the chain hangs such that the lowest point is 2 feet 4 1/4 inches above the carpet. Robots are prohibited from reducing this length by twisting, looping, or similar. Make sure to check the game manual for complete details. When practicing, make sure to consider how the chain behaves when one or more of your partners join your robot on it. For example, your robot may have to grab the chain at a different height or may hang at a different angle. Good luck, and we'll see you at the competitions.
Lembrando que a gente vai ter a partir de segunda-feira um manual em português no site do Festival Série de Robótica. Então, galera que quiser também pode estar lendo o manual em português. Sempre bom. Pela primeira vez a gente vai ter o manual junto, I'm muito Fiona. massa. And I'm Nate. We're here to show you the amp. The amp is where robots play notes, which allow their human player to amplify their speaker. Robots play notes in the amp's pocket. The pocket is slightly deeper than 3 3/4 inches, 18 inches tall, and 24 inches wide. The bottom of the pocket is 26 inches above the carpet. The amp is 4 feet, 1.5 inches from the Alliance wall. There is an April tag that's centered on the top of the amp to assist robots. See the game manual and the field marking and layout diagram for details. The amp features 2 buttons. The button closer to the Alliance wall is used to amplify the speaker, and the other button is used to allocate a note towards cooperation, which is when both alliances use a note played in their amp in the first 45 seconds of tele-up by pressing their co-op buttons. The amp also has lights. These relay information. The amp light illuminates the bottom light for the first note eligible for amplification, and the other light illuminates when a second eligible note has been played. Once an alliance has banked 2 notes for the amp, the human player can press the amp button to amplify the speaker. If an alliance has the notes needed to amplify or is amplified, amp notes still get match points, but don't bank for the next amplification. The note won't register here, but will still earn a point. Once amplification is over, notes played in the amp are banked and illuminate the amp light like before. If an alliance hits their co-op button, their co-op light illuminates and a note from the amplification stack turns off. To keep the amp clear for scoring, the human player can move any notes piling up out of their way. 3 high notes begin the match staged on top of the amp. As the match ends, human players can try and score the high notes on their microphones. Primeira ela acertou, hein? Nossa. This spotlights any onstage robots for the corresponding chain. Check out the stage video and the manual for more information on high notes. Lastly, while there is a fence to separate the humans and the robots, human players in the amp area need to be aware of robots nearby. Always be sure to position yourself with safety in mind. Good luck, and we'll see you at the Tem que competition. treinar bastante junto com o robô. Ah, esse jogador humano vai sofrer esse ano. Ano passado ele só tinha que posicionar o cone ali e tal. Esse ano, ó, vai ter que acertar o nosso elemento de jogo, hein? Hi, I'm Nate. And I'm Fiona. This video covers the speaker. Robots launch notes into the speaker to earn points, and launching notes into an amplified speaker is worth even more points. There are 2 speakers on the field, one for the Red Alliance and one for the Blue Alliance. The speakers are integrated into the Alliance walls of the respective drive teams. The opening of the speaker ranges from 6 foot 6 inches to 6 foot 11 inches off the ground. The opening is 3 feet 5 5/8 inches wide and is at a 14-degree upward angle. It extends 18 inches onto the field. The impact of this is that the closer your robot is to it, the larger the effective opening is. At the base of the speaker is the subwoofer. The subwoofer extends 3 feet from the Alliance wall and has 3 foot 5 inch sides. A robot can use the subwoofer for alignment, and the subwoofer also deflects notes that didn't make it into the speaker. Another aspect on alignment, the front face of the speaker includes 2 April tags to assist robots. One April tag is centered below the opening, and the other is offset towards the center driver station. See the field marking and layout diagram for exact dimensions. 2 sets of lights indicate that a speaker is amplified. The lights at the top of the speaker turn on for the full amplification period. The subwoofer lights count down from 10, showing the remaining amplification time. That countdown is also displayed on the back of the team number displays. Check out the Alliance Station field tour video for more details. Notes are counted in the speaker using infrared sensors from Rockwell Automation. There's a device in the speaker to serialize and count notes, so notes take approximately 1.5 seconds to be processed and counted. You can find timing details in the manual. Good luck, and we'll see you at the competition. Detalhe, né, que está conhecendo o piloto, vai ter bastante coisa na frente dele. Vai ser ruim do piloto enxergar lá do outro lado, hein? Quando passar tudo liberado, livre, esse ano, não vai ser bem assim, hein? Hi, I'm Fiona. And I'm Nate. Aí, This agora video eles covers estão the ali onde os Alliance pilotos area. enxergam a It's arena. behind the Alliance wall, and it's where drive teams essa play the game novidade from que vai its ter 3 esse ano, driver hein? stations. Each driver station has a shelf for the team's operator console. Note the strip of loop tape. Attaching hook tape to your operator console helps prevent it from sliding around or falling off the shelf.
Every driver station is equipped with an Ethernet cable that connects your computer to the field management system. There's also an AC outlet with a 2-amp fuse in case your operator console needs power. Stack lights at the top of each driver station relay quick diagnostic information to teams and field crew. Check out the game manual for full details. The Alliance area surrounds the backside of the speaker. There's a separate video on that field element, but we bring it up here because the speaker does make some noise as it counts notes. Check out the video on the speaker for more information. This year, we're introducing an autonomous stop button, or A-stop. There's one for each driver station, and it lets you disable your robot in auto, but it's not for the whole match, like an E-stop. The A-stop means that your robot is re-enabled for teleop. When the A-stop is pushed, the amber light in the driver station blinks. On the opposite side is the normal E-stop button that lets you disable your robot for the match if necessary. Shout out to Rockwell Automation for donating the E-stops, A-stops, stack lights, and for powering the station control cabinets. This year also brings new team signs. The new signs allow for 5-digit team numbers displayed in the Alliance color throughout the match. There's more to them than just that. They also display the following information on the back: amp timing, progress towards the Melody rank point, and match scores. It can be difficult to see the timer on the far side of the field, but the official time is also displayed on the timer in the back of driver station 2. As always, full details are in the game manual. Remember, you can only enter the field if deemed safe for humans. This is indicated by team signs and subwoofer lights in green. Good luck, and we'll see you at the competition. Tá, lá, trancou. Aí, ó. Já era, galera. Todos esses vídeos aí da Fudge, vocês podem estar assistindo e vendo várias vezes. Tem lá no canal da Fudge, tem também no site da Fudge, né? Tá aqui o objeto de jogo, Gustavão. A galera falou disco, né? Mas não é um disco, né, Gustavão? Eu não sei exatamente como é que alguém adivinharia isso, né? O que teria que falar? Um disco só com... Não sei. Não sei mesmo, sei mesmo. Mas, tá aqui o lançamento de jogo, mais uma galera interagindo aí com a gente, Gustavão. Temos aí Mechatronos participando, Robotics. Pra cima, Mechatronos, diz a Paty, que jogo incrível, desculpa, que jogo incrível, diz o Fabrício Belo. Temos também o Fábio Riso, Bora Mechatronos. Marcos, né, lembrando que vamos ter o manual em português na segunda-feira. Aí sim, hein, que beleza. Carla Pelicioli, Go Under, 1156. Temos bastante Mechatronos aí no chat em peso. Colossus, 9675. Ex Machina, até FTC tem aqui, até o pessoal da FTC Muito já massa. tá querendo... Galera, alguma pergunta sobre o elemento de jogo aí, vocês querem fazer pra gente aí? Não tem muito o que falar, né? Aí esse aqui, o elemento, ele é flexível, ele é meio esponjoso, né, Gustavão? Dá pra... Ele é uma leve. espuma, né? Bem leve, né? Uma espuminha aí, ó. Ele não pica tanto, ó. Pica pouco. E a galera vai ter que lançar, o jogador humano vai ter que lançar, acertar isso aqui em algum lugar, né? Enfim. Cara, agora é trabalhar. O robô não pode apertar muito ele, porque você não vai conseguir lançar, tem que ter uma pressão pequena para conseguir fazer o lançamento, que é como mostrou ali naquele botzinho que a gente viu que as equipes receberam do kitbot. E é isso aí, galera. Gustavão, acho que agora é hora de trabalhar, é hora de baixar a cabeça, ler o manual, ler as regras, começar a prototipar o robô. Primeiro de tudo, manual, né? Tá lá já o código, entrar, decorar cada detalhe, tudo faz a diferença. Os juízes vão estudar muito e vocês têm que estudar também para não ser penalizado ali na hora do jogo, ali por alguma bobagem. Então tem que estar ligado. Tudo que está no manual vai ser usado depois lá na competição. Exatamente. Tem os updates que saem constantemente com relação às regras, né? Então vão ter mudanças nas regras ao longo da temporada. Então é importante observar esses updates. Não esqueçam das datas de submissão de prêmios também. Tem as datas importantíssimas lá, né? Façam um cronograma legal para trabalhar aí com a equipe de vocês. E é isso, né? Baixar os manuais no site da Fudge ou no site da Estaremos também tem. Podem entrar em contato com a gente na Estaremos, alguma dúvida que tiver com relação ao material, com relação ao robô, com relação ao que for. A gente vai estar aí para auxiliar vocês. Tem também os grupos de WhatsApp, lá onde estão todos os técnicos, tem grupos de equipes, tem os grupos da Fudge do Brasil, né? Tem muito lugar para vocês se comunicarem aí com a gente, se comunicarem entre vocês. Tem o Chief Delphi que a gente comentou. A gente tem uma página nova que nós temos, que é o Estaremos Docs também. Então, para quem quiser acessar dúvidas realmente sobre material, parte técnica
né, de jogo, parte técnica, de peça, seja lá do que for, tá tudo lá no Temos Docs. A gente vai fazer uma série de vídeos também agora, ao longo dessa semana, com relação à análise do jogo. Então, vão sair algumas análises aqui do nosso time aqui da Estaremos, né, que trabalha com a parte de engenharia. A galera vai estar analisando, fazendo vários vídeos, para mostrar um pouco mais do que a nossa impressão do jogo, como a gente acha que as equipes aí venham a se comportar, venham a se importar. Né? Já que a gente tem um desafio bem interessante, é o robô se pendurar numa corrente. Essa é nova, hein? Quero então, só ver. E mais de um se pendurar, a corrente vai mexer ali, vai ser uma loucura. Exatamente. Só aproveitando aqui, olha só, o Estevinho mandou a argola do Sonic. Ah, boa! Bem lembrado, é ela mesma, hein? É a argola do Sonic. Tem mais também o testa se a argola é resistente ou molenga. Tá aqui, ó. Dá pra torcer toda ela aí, ó. Mas vocês não vão querer torcer porque vocês não queriam lançar ela, né? E depois ela fica meio deformadinha, ó. Tem gente perguntando aqui, a Game Piece parece ser muito frágil, levando em consideração que que ela é maleável. Exatamente. Depende do frágil, né? Frágil eu não diria, mas é bem maleável. Ela é bem maleável, né? Claro, isso aqui, esse material, ele já teve uma Game Piece com esse material. Eram bolas. Eu não me lembro o nome do jogo agora, faz um certo tempo. E era esse material. O que acontecia? De tanto usar, ele acaba descascando, né? Ele vai descascar. E aí vai ficar direto na espuma. Então, as equipes que tiverem 1, 2, 3 materiais desse aqui, usem um para o jogador humano ficar testando e jogando, mas um só. O outro, deixa para testar quando o robô estiver pronto. Porque se ficar jogando isso aqui toda hora e brincando toda hora lá na equipe, vai descascar, vai estragar. E aí, na hora que for para testar com o robô, esse material vai estar áspero, né? Vai dar um pouco mais de aderência. E aí vai chegar na hora da competição com o material liso, como ele é, porque ele é bem liso esse material aqui, ele tem bem pouca resistência. Não vai ser igual e vai dar diferença no robô de vocês. Então, fica a dica, não fiquem brincando com o elemento de jogo, porque ele vale ouro na mão da equipe de vocês aí, né? Só uma dúvida final para ti que tem muita mais experiência que eu, talvez, lá do início dos anos 2000. Montagem de arena, tu achou fácil, médio ou difícil? A galera vai acabar fazendo os gols, acredito eu, né, de maneira e pendurando em algum lugar para ter a posição e a altura certa para colocar. Corrente é um pouco mais fácil, é pendurar ali em qualquer lugar, na goleira de futebol, da escola, dos dois lados, é pendurar o robô. Né? Então, eu acho que não é muito difícil não de montar. Vai ser de barbado. Um outro detalhe, galera. Quem quiser adquirir, comprar mais elementos de jogo, já estão disponíveis no site da Estaremos também. Então, quem quiser fazer a compra aí de mais elementos de jogo, a gente também já está comercializando. E já vai estar saindo no nosso site até às 15 horas, no nosso site para venda, os elementos de jogo temporada de FRC. Tá bom. Uma dica que a produção me deu aqui agora, né? Cuidar na hora de prender e como lançar também esse elemento de jogo, porque isso aqui vai rasgar. Pelo menos pegar no motor, se pegar numa roda mais áspera, algum sentido, rasga, e aí a equipe vai ficar sem elemento de jogo para treinar. Não é inflável, como eu falei, né? É uma espuma. Né? Então, você tem mais perguntas sobre isso, né? Mas é uma espuma, né? Pintada. Parece a bola do espuma... jogo de 2006. É isso que eu tô dizendo. Então, alguém se ligou. Quem é que falou isso aí? O Fred, da equipe Frederico Oliveira. Provavelmente, Fred. Eu lembro que tinha essa bola, era uma espuma, ela era pintada e é o mesmo material. Exatamente o mesmo material. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bora trabalhar. Né? Os kits, então, agora, a partir de agora, já estão indo para as equipes iniciantes aí do CSDN que fizeram a aquisição dos materiais e vão participar da competição. Kit veterano, kit Book. Né? Então, receba os materiais de vocês aí, trabalhem. Tá indo um elemento de jogo também, alguns elementos a mais para as equipes. E espero que todos estejam com o robô pronto lá pro dia 29. E eu já estou agora ansioso para ver os robôs. Eu também. Já estou imaginando como é que vai ser o jogo, como é que vai ser a participação das equipes, a interação. Já estou imaginando, tentando, né? Mas é tudo muito inicial ainda. É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta importante, Gustavão? Parece muito com a temporada Sky Stone da FTC. Não, o Sky Stone era aquele que era os discos de colar, né? Não era? É um disquinho de... do FTC, verdade, bem lembrado. A Sky Stone de FTC era um disco menor, né? E era o mesmo material. Exatamente o mesmo material.
Então, para quem participou do FTC, era um pouquinho mais rígido, porque ele era mais fininho, né? Então, era um pouco mais rígido. Mas, com certeza, era esse material. Muito bem lembrado aí nos comentários. Beleza, galera? Muito obrigado, valeu, até a próxima. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que precisar, vocês têm os nossos canais aí da Estaremos, nosso Instagram, nosso Facebook, a gente não tem, não me lembro, acho que não, né? Não, né? Nosso Instagram, pode perguntar aqui no YouTube também, pode mandar e-mail pra gente, pode ligar pra gente, pode chamar pelo WhatsApp, pode me chamar, pode chamar o Gustavo não, porque ele não trabalha na Estaremos, ele tá aqui de intruso hoje com a gente. Mas o nosso parceiro aí de longa data, Gustavão, grande Galvão Bueno do FNC, como diz o comentário ali. Gustavão, é isso, né? É isso aí, agora é o momento de ver como vão ser esses robôs. Robot in 3 Days já deve estar saindo aí nos próximos dias. Fique ligado no Chief Delphi. Muitas informações e vamos construir uma grande comunidade brasileira com grandes robôs que vai ter muita emoção aí na nossa regional. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu!